ao vivo Tem que colocar no no... seu... Oi! Olá! Tudo bem? Buenos Bom dia, dias. bom dia, bom dia! Você está no Chaves do Céu. Todos os dias às 6h10 da manhã, a gente vem trazer um pãozinho fresquinho do céu para você. Exatamente. Você começar o teu dia, ó, bacana. Super abençoado. Hoje a palavra é bem interessante, bem interessante. Nós vamos ler Provérbios 9. Vai abrindo a sua Bíblia aí. Provérbios 9. Eu te confesso que quando eu li, eu tive que ler uma segunda vez, porque eu fiquei assim, peraí, não estou entendendo muito bem, tá? Só que em Provérbios 9 está falando tanto da sabedoria quanto a insensatez. Bom dia. Oi? Agora bom dia também no Insta da Sol, tá? Tudo bem? Então hoje nós vamos ler Provérbios 9, aqui no Chaves do Céu. Então tá prepara bom? a sua Bíblia, porque antes disso a gente vai falar com o nosso Deus lindo e maravilhoso. Legal. Vamos orar. Pai querido, obrigada por mais um dia, obrigada por tuas bênçãos, obrigada porque todos os dias nós temos a chance de fazermos uma construção juntamente contigo. Nós queremos edificar a nossa casa sobre a rocha, Senhor, onde existe a sabedoria. Ensina-nos todos os dias e o nosso coração já está aberto para receber do Senhor tudo que o Senhor tem para nos dar. Em nome de Jesus. Pai querido, temos falado todos os dias da sabedoria e da insensatez. Mais uma vez, Tu nos dá uma semente. Que ela seja boa, que ela seja frutífera, que ela encontre um bom terreno, um bom coração e que sirva de alimento para a vida dos nossos irmãos. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Provérbios 9. Bom dia para você que está chegando. Todo dia 6h10. Você já perdeu, hein? Já perdeu um pouquinho do céu. Vamos lá. Provérbios 9. Exatamente. O banquete da sabedoria e da insensatez. Pois é. Vamos lá. A gente sempre vê, né? Deus sempre nos coloca diante de situação onde a gente tem sempre que avaliar, no mínimo, 2 caminhos, né? Geralmente são 2 caminhos, né? A gente aqui, na verdade, acrescentar algumas opções, né? E hoje nós temos a oportunidade de ouvir falar, de ler, de acompanhar aqui sobre 2 banquetes. E aí a gente escolhe qual que a gente vai se servir. Então, isso é um dos princípios de Deus, né? Os princípios, tá? Não as leis. Os princípios, eles estão todos lá no princípio também. Os princípios estão no princípio. No jardim, lá no Éden. Na época de Adão e Eva, lá no jardim, é que tem os princípios. Por exemplo, o princípio da sabedoria, viu? Eu estou te dando a opção. Você pode escolher o bem ou escolher o mal. O bem você fica comigo, o mal você fica por sua conta. Mas você tem o direito de escolher. Então, Deus é tão maravilhoso, Ele nos ama de tal forma que Ele diz, filho, ó, eu não vou te impor o que você tem que fazer. Você pode escolher, tá? Eu vou te mostrar o que é que você vai ter comigo e vou te mostrar o que você vai ter semigo. Tá bem? Então vamos lá, amigo. Vamos lá. Provérbios 9, a partir do versículo 1. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou a casa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Isso. Aí, até aqui falou da sabedoria. O banquete da sabedoria. O banquete da sabedoria. Agora nós vamos para o banquete da insensatez. Em algumas Bíblias, como a minha,
na linguagem daquela época, chama-se a mulher louca e alvoroçadora, tá? Mas leia-se insensatez. Então vamos lá, versículo 13. Então nós estamos em Provérbios 9, versículo 13. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo seu caminho. Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Na minha versão diz que estão nas profundezas do inferno. Então vamos lá. No versículo 1 até o versículo 11, mais ou menos versículo 11, versículo 12, a sabedoria ela prepara um banquete, quer dizer, ela prepara tudo o que ela tem. Ela mostra os seus bons alimentos, os bons caminhos, ela mostra tudo o que nós podemos usufruir, desfrutar se nós tivermos sabedoria. Depois, a partir do versículo 13, é a insensatez, que mostra tudo o que ela pode oferecer. E no último versículo, existe a advertência do Senhor. Mas não sabem que ali estão os mortos e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. O que é interessante é que as duas, tanto a sabedoria quanto a insensatez, elas estão procurando as pessoas simples e as pessoas que não têm entendimento. Não sei se na sua Bíblia está escrito os nécios. Nécio é uma pessoa que não tem entendimento. Tá? Agora, eu queria destacar um versículo, que inclusive, não sei se você vai conseguir ver, ó, na minha Bíblia aqui, já está até marcado aqui em amarelinho, tá vendo? Tá? Quando eu li há muito tempo atrás, eu marquei, porque realmente é algo que eu me esforço para aprender, para exercitar todos os dias. Não repreendas o escarnecedor, aquele que é zombador, sabe? Aquele que está sempre falando mal, aquele que não acredita na palavra, aquele que tira onda com as coisas. Aquele que tira onda com as coisas, que diz que, isso aí não tem nada a ver. Está dizendo para a gente não repreender ele. Por quê? Porque ele vai se aborrecer com você. Ele vai se aborrecer com você, você vai ter problemas. Mas repreenda o sábio e ele vai te amar. Na outra versão diz que se a gente repreender uma pessoa sábia, ela vai ficar mais sábia. Essa é a parte que eu fiquei mais, que eu mais gostei. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá no entendimento. Sabe qual é o grande segredo? As pessoas que estão à nossa volta, que nos amam, pai, mãe, professor, um bom amigo, né? Um mentor que você tenha. O que é um mentor? É uma pessoa que tem uma experiência de vida e pode te ensinar numa determinada área. Mentor é para uma determinada área. Então pode ser um mentor de estudos, pode ser um mentor para você escolher uma profissão, pode ser um mentor nos seus negócios, tá? Eles sempre querem nos dar sabedoria. Só que o segredo não é não é simplesmente estar perto de quem quer nos dar sabedoria. É a gente não ser zombador, não ficar achando que o que ele está passando não é legal e ser sábio. Aqui, o segredo aqui é o que está por trás dessa palavra. A chave aqui, vira essa chave. Seja sábio quando você receber a instrução. E aí eu vou te dar uma dica. É comum a gente receber uma instrução e não achar que ela... Poxa, mas será? Nada a ver, é estranho isso daí, eu não conheço assim. Eu não faço desse jeito. Eu não faço desse jeito. E o que acontece na nossa mente? O padrão que a gente já viu, o padrão que a gente escutou, o padrão que a gente viveu de alguma forma, e às vezes você nem lembra, pode ser na infância, ele te mostra que o que você está ouvindo naquele momento não é legal. Ou então você não tem nada a ver, a vida não é dessa forma. Então eu vou te dar uma grande dica. Tá? Uma chave para você começar a aumentar a sua sabedoria. Quando você receber um conselho, quando você receber essa instrução, recebe, guarda e depois medita. Se você ficar pensando, será? Deixa eu pensar aqui, mas se fizer isso, se fizer aquilo, daqui a pouco você vai descobrir. Ou você vai descobrir, de repente é algo bom, mas para mim não serve. Ou você vai descobrir, puxa vida, sabe que tem razão? Às vezes você vai aproveitar só uma parte, mas o mais importante é não perder esse banquete. Olha o que essa palavra está falando. Que tanto a sabedoria quanto a insensatez, elas preparam banquetes que nós temos que escolher. Do que é que nós queremos comer? A sabedoria a gente come e tem vida.
a insensatez a gente come, segundo Deus, a gente vai ter morte. E eu costumo, assim, valorizar muito a questão do espírito humilde. Já aconteceram algumas situações comigo, de, por exemplo, eu estar ouvindo conselhos de coisas que eu já sabia. Dentro de mim, a minha primeira reação sempre é: ai meu Deus, de novo alguém para me dizer o que eu já sei. Isso é comum, legal. Né? Só que eu poderia muitas vezes simplesmente, obrigada, vou passando. Só que de repente, sabe, aquela voz da sensatez, aquela voz da sabedoria fica gritando dentro da gente, ó, para um pouquinho. Da sensatez, tá? Não da insensatez. Para um pouco, escute o que essa pessoa tem a dizer até o fim. Porque talvez ela esteja começando de um ponto que você já sabe, para te levar a um nível mais alto que você ainda não sabe. E se a gente for arrogante, se a gente for do tipo escarnecedor, já sei de tudo, muito obrigado, o que você está me dizendo eu já sei, vou passando. A gente deixa de aprender novas coisas, porque às vezes a gente está ouvindo algo que realmente a gente já sabe, só que a gente vai ouvir de um ponto de vista diferente, com acréscimos de coisas que a gente realmente precisa saber em um nível que a gente ainda não chegou, mas que a gente só vai chegar se a gente parar para ouvir, se deliciar com o banquete da sabedoria. Lembre que é o seguinte, a gente já falou muito sobre isso, a Bíblia também fala, a sabedoria você só adquire vivendo. Exato. E aí é o seguinte, você viveu a vida daquela pessoa? Você esteve nos lugares que aquela pessoa esteve? Você falou com as pessoas? Você teve as experiências que ela teve? E aí, uma coisa que você tem que treinar os seus olhos, sabe? Eles serem hábeis. A Bíblia fala que se os seus olhos forem bons, vai trazer benefício para o seu corpo. Todo o seu corpo será bom. Então vai estar tudo bem, né? Então muitas vezes a gente olha uma pessoa que não tem a mesma cultura que nós, sabe? Não tem a mesma instrução. Mas instrução o quê? Dos homens. Mas ela tem sabedoria. Por quê? Sabedoria é vida. Eu não vivi a vida dela. Então o que a Sol está falando, existe uma outra chave. Quando uma pessoa começar a contar alguma coisa, fica quietinho. Espera ela falar. Quando ela termina, de repente você... Opa! Talvez até você descubra o seguinte: isso não é para mim. Mas é melhor você descobrir ouvindo do que perder a oportunidade. Exatamente. Perder a oportunidade. Tá? Agora, você pode também descobrir: poxa vida, não é que essa pessoa também é bem sábia? Ela sabe coisas que eu sei. Legal, né? E às vezes fala coisas que a gente já sabe e que precisam ser relembradas. Tem coisas que a gente precisa rever. Na minha cultura, né, na cultura dos meus avós, né, claro que a minha cultura é aqui do Brasil, mas eu tenho uma ascendência, né, uma descendência muito grande dos japoneses. Nós valorizamos muito, tá, o que é, inclusive na Bíblia também fala sobre isso, sobre os cabelos brancos. São as chamadas akans, né? O que é valorizar o cabelo branco? É valorizar as pessoas mais velhas, porque elas já viveram uma vida que eu ainda não vivi. E não existe maior sabedoria do que você não precisar viver, não precisar errar, não precisar consertar e, na verdade, com a sabedoria do outro, você acertar. É verdade. Você usa a vida do outro, a sabedoria do outro. Eu já estou sabendo que por aí não vale a pena. Fica essa dica. Exatamente. E hoje vamos orar, né? A nossa cartinha dos países perseguidos vai ser para Moçambique. É um Moçambique. país lá da África. Da África. Né? Só pelo nome África a gente já faz ideia de quanto é. Moçambique tem muita miséria, miséria, e tem, não sei se agora ainda está assim, mas já teve muita guerra civil, né? É guerra interna lá, sabe? Lá dentro é o governo contra milícias, milícias contra milícias, então é bem complicado. Então o povo sofre muito. E já teve muita guerra de ter minas lá, tem pessoas que até hoje, de vez em quando pisa numa mina e perde uma perna, morre. É realmente um lugar que muitos missionários vão para lá, porque precisa muito socorro lá. Sim. Não é exagero quando alguém fala assim, Deus está me chamando para a África. Hoje, né, é o Dia Internacional de Lembrança e Tributo às Vítimas do Terrorismo. Ore pelas famílias cristãs que perderam os seus entes queridos nos diversos ataques no país. Que elas mantenham a fé em Jesus. Tá vendo? Então são ataques lá dentro mesmo, sabe? São eles mesmos atacando eles mesmos. É uma coisa muito triste, tá? Todos os dias a gente convida a orar por uma nação. Isso é bíblico, a palavra fala sobre isso. Inclusive fala muito em nós orarmos por Israel. É tão importante a gente orar por Israel, porque a palavra diz que o retorno de Jesus virá
com a restauração do templo original, a restauração dos valores que estão lá em Israel. Com a paz estabelecida em Israel. Isso. Deus tinha que escolher um povo, tinha que escolher um local. Ele escolheu Israel. Poderia ter escolhido Brasília, poderia ter escolhido Nova York. Ele escolheu Israel. Tá? Então, não nos cabe dizer por que Israel. Israel. Tá bem? Se você for ler a história, tem até algumas pistas do porquê ele escolheu Israel. Tá? Então, nós temos que orar. Nós temos que orar pelas nações, porque as nações precisam apoiar Israel. Inclusive a Bíblia diz o seguinte, que a nação que apoiar, a nação que ajudar Israel, vai ter muito benefício, vai ser muito abençoada. Amém? Então vamos orar. Ora, vamos lá. Pai, nós te bendizemos pelo teu amor, sabemos que não há vale profundo que o Senhor não alcance, e por isso nós te pedimos para que a tua mão de poder alcance agora o povo de Moçambique, Senhor. Que os traumas sejam removidos, que todas as lembranças ruins, Senhor, das famílias enlutadas agora, Senhor, recebam, Senhor amado, o teu toque de amor, Senhor, Deus querido. Que o teu Espírito Santo esteja renovando a fé, dando novo ânimo a todos aqueles que de alguma forma se encontram feridos, no corpo, na alma, no espírito, Deus. Tu podes tocar neles agora. Nós te pedimos a tua mão de poder. Remove todo o mal para a glória do nome de Jesus Cristo. Nós declaramos Moçambique pertence ao Senhor Jesus. Amém. Esse foi o Chaves do Céu de hoje. Hoje nós falamos dos banquetes da sabedoria e da insensatez. Se você perdeu, dá uma olhada lá em Provérbios 9. Muito tá? bom. Todo dia tem um pãozinho fresco para você. Curta, siga a gente, coloca seus comentários, a gente lê todos, tá? Faz pergunta, pede oração. Isso, e principalmente quando você puder, dá uma olhadinha lá no YouTube, ok? Que aí você vai poder ajudar a gente a levar mais sabedoria para mais gente, tá bom? E traga o governo do Senhor, né? O senhorio do Senhor, deixa Deus olhar para a tua vida e dizer, faça assim, faça assado, porque Ele tem o melhor, Ele é um Pai maravilhoso. Como que você vai fazer isso? Declarando todos os dias. Isso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até amanhã. Deus te abençoe. Deus te abençoe. 6h10 da manhã. E faça hoje um dia extraordinário. Isso.